Hoje nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é um título honorífico que a Igreja tem dado a Maria. E são tantas as vezes que nós falamos sobre esta pessoa, esta figura importante na vida da Igreja, do Evangelho, de Jesus Cristo, de Deus, enfim. São Bernardo, falando sobre Maria, disse: de Maria nunca se fala o tudo ou o necessário. Dizia ele em latim: de Maria nunquam satis. De Maria nunca falamos o necessário. Sempre sobra um pouco para falar sobre Maria. Por mais que falemos, sempre ainda vai ficar muitas coisas para serem ditas sobre esta mulher, Maria. Já são quase 2000 anos que nós estamos falando sobre Maria. Se há quase 2000 anos nós falamos sobre Maria, e ainda o assunto, o tema não se esgotou, é porque essa Maria, esta mulher, é fruto desta profecia do Evangelho, é a cheia de graça. É a cheia de graça, repleta, perfeita graça, porque Deus em Jesus estava presente na vida de Maria. Mas, se eu fizesse-lhes uma pergunta, qual é a maior descoberta em Maria? O que eu mais descobriria em Maria? Apesar desses 2000 anos de proclamação sobre Maria, nada mais do que voltar a atenção sobre os santos evangelhos. E de uma forma assim lacônica, resumida, Maria é a escrava do Senhor. Só isso é necessário para entender sobre Maria. Que coisa impressionante. Uma palavrinha tão excludente e tão excluída, especialmente nós, nível de Brasil. A palavra escravo nos chama a atenção, a consciência social e tantas coisas negativas. Como é pejorativo a gente admitir a escravidão. E Maria, ela se autodenomina: eu sou a escrava do Senhor, dizendo: eis a escrava do Senhor. Mas essa escravidão de Maria não é uma escravidão inclusiva, ela é conclusiva. E Maria continua dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Esse fazer segundo a palavra do anjo é o complemento da sua escravidão, porque Maria não poderia ser uma simples escrava, é uma escrava serviçal, que estava em função de uma palavra, e é o que diferencia a sociologia da religião. Maria estava ali como escrava, sim, mas obedecendo uma palavra. Essa palavra, quem a determinou, quem lhe mostrou, foi um anjo. E esse anjo, que o texto evangélico nos narra hoje, que por 5 vezes aparece a expressão anjo. Daqui eu faço uma pequena, de novo, propaganda.
Você lê o livro Anjo, Deus cuida de nós. E ali na página 35 seguintes, você vai encontrar essa reflexão a respeito deste anjo. Este anjo que aparece ali não é um anjo, é um arcanjo. O problema é que nós misturamos os anjos e os confundimos. Mas os anjos, eles têm uma função no plano de Deus. O anjo que aparece aqui, ele é o principal dos anjos, são os arcanjos. São aqueles que lideram, são aqueles mais importantes líderes na mansão do céu. Aquilo que, se você tem fé e acredita nas Escrituras, os anjos são os líderes divinos que nos orientam, que nos indicam as coisas mais importantes de Deus. Por isso que o texto bíblico, evangélico de hoje diz que o anjo vem a Maria. E esse anjo veio a Maria fazer o quê? Trazer para ela uma novidade. Veio trazer para Maria um convite. E até o final do ano, aí nas festas natalinas, nós vamos encontrar esse anjo, esse arcanjo, tantas e tantas vezes aparecendo aqui e acolá. Esse arcanjo é o responsável de trazer a mensagem de Deus. Que vocês sabem que Deus, Ele não se comunica em si mesmo. Ele necessita de pessoas, no caso aqui de anjos, de arcanjos, para se comunicar. O anjo, o arcanjo, é a forma de Deus se manifestar. E esse arcanjo aparece a Maria, trazendo para ela uma mensagem. Esse arcanjo era Gabriel. E diz o texto do Evangelho que ele foi enviado por Deus. Porque a gente tem que saber distinguir as coisas. Porque Satanás é também um arcanjo. Foi também um arcanjo. Decaído, claro. Mas ele não é enviado por Deus. Quem é enviado por Deus são os três únicos arcanjos que nós temos. Gabriel, Rafael e Miguel, o grande guerreiro. E hoje nós precisamos voltar a atenção a esses arcanjos que trazem uma mensagem de salvação. Esse arcanjo, ele vem à cidade de Nazaré, a uma virgem. Quando o arcanjo, ele vem a nós, ele não vem para oferecer coisinhas pequenas, não. Porque a ideia que nós temos de anjo, irmão, é uma ideia simplesmente infantil. Eu coloco ali no meu livro, quando eu era criança, lá no pé da cama do nosso quarto, havia aquele quadro, né? Com aquele anjinho de asas bem grandes, né? E estava uma criança atravessando uma ponte, e o anjo ali protegendo, né? Claro que aquilo é uma expressão, uma figura, e a maioria de nós ficou com essa ideia infantil dos anjos. E anjo é essa espécie assim de proteção que está aí nos protegendo contra talvez um acidente ou coisa assim. Não, o anjo é aquele que traz a mensagem divina. Ele trouxe uma mensagem estupenda, uma mensagem que nenhum homem nem mulher poderia fazer. Ele veio primeiramente por ordem de Deus e vem anunciar uma mensagem a uma virgem, uma mulher que não poderia, pela relação sexual, produzir um filho, gerar um filho. Porque esse anjo, esse arcanjo, ele vem realizar aqui o quê? O projeto de Deus. O projeto de Deus é aquilo que humanamente é impossível realizar. Então o arcanjo vem
e anuncia. E aquele que recebe o anúncio tem a liberdade de dizer sim ou não. E esse é o nosso problema. Esse é o nosso desafio. Os anjos sempre aparecem. Sempre estão anunciando isto e anunciando aquilo. E nós? O que é que fazemos? Normalmente dizemos não. Esse não foi o projeto de Maria. Maria não é a mulher do não. Maria é a mulher do sim. Porque ela era escrava do Senhor. E ela sabia que se ela desse adesão ao projeto de Deus, por mais difícil que fosse, Deus iria cumprir. Porque para Deus não existe nada difícil. O que é difícil são as coisas humanas. Mas quando as coisas humanas são dirigidas por Deus, não existe mais desafio. Os desafios se extinguem, acabam. Esta é a Maria que nós precisamos descobrir, irmãos. Essa é a Maria que soube colocar a confiança na palavra daquele anjo, aquele arcanjo, que ela não conhecia, que não sabia. Esta foi a confiança de José, que esse anjo aparece em sonho para ele, e ele capta a mensagem do anjo. E era mensagem fácil, não difícil, irmão. Mensagem fácil. Qualquer pé rapado dá. Qualquer comedor de feijão anuncia, irmão. E a gente vive uma ilusão de que as coisas difíceis, humanamente falando, a gente não consegue. Consegue sim. Mas só que Deus tem que fazer a mensagem. Deus tem que fazer a proposta. Deus tem que anunciar. Deus tem que indicar. Deus tem que convocar. E quando Deus anuncia, convoca, indica, e a gente aceita como Maria aceitou, o projeto se realiza. Por isso que o texto evangélico diz que o anjo entrou na sala onde Maria estava e disse o que para Maria? Primeiramente, elogiou Maria. Claro, né? Porque o anjo de Deus não é bobo. Chegou para Maria e falou: olha, salve cheia de graça. O Senhor é com você. E Maria, como era escrava, Maria é mulher inteligente. Ela captou a mensagem divina. E o que será que este anjo estava querendo com essa proposta tão bonita e tão benfazeja para esta que nem sabia de fato o que este anjo queria dizer para ela? Mas o anjo já trouxe para Maria o fundamento. E qual é o fundamento? Que Maria é mulher cheia de graça. O que você quer mais se você é um cheio de graça? Se você é uma cheia de graça? Quem é cheio de graça, irmão, não tem mais nada para dizer não. Um cheio de graça não pode dizer não. E Maria não podia dizer não, porque ela já estava cheia, repleta de qual graça? Da graça de Deus. Primeiramente porque ela foi escolhida. E o texto da teologia vai dizer que ela foi predestinada. E essa profecia, essa vinda do arcanjo, foi algo prometido lá no Antigo Testamento, há quase 800 anos atrás. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Foi Isaías quem havia profetizado. E os séculos passaram, os anos passaram, e essa profecia não se cumpria, até que um dia Deus manda o seu arcanjo, naquela cidade pequena que ninguém sabia quem era, mas aquela mulher soube acolher a graça de Deus. O texto bíblico diz que Maria ficou perturbada,
com estas palavras e começou a pensar em si mesmo qual seria o significado daquela saudação. E nós também devemos ficar preocupados quando Deus nos convoca a uma missão que aparentemente eu não tenho condições de completar e de realizar. E aí o anjo acalma Maria e diz: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e porás o nome nele de Jesus. Pronto! O anjo, o arcanjo conseguiu tudo de Maria. O que Maria poderia fazer, irmãos? Se Deus havia dado toda a indicação, se Deus havia dado todas as condições, se Deus já tinha feito todos os preliminares, o que mais Maria poderia dizer para um anjo? Nada. Nada. Maria só poderia dizer: tudo bem, eu aceito. E esse aceitar de Maria é que nos trouxe a salvação. E Maria continua o seu questionamento: mas como vai acontecer isso? Como isso vai acontecer? De novo aparece o anjo, o arcanjo, aquele que confirma a promessa de Deus. Este é o papel do arcanjo, é confirmar aquilo que Deus tem como proposta para nós. E o arcanjo diz: eu mandarei, meu Pai, Deus mandará o Espírito Santo, e Ele vai te cobrir com o poder do Altíssimo. Maria é a mulher plena de graça, claro. E quem é pleno de graça é aquele que é revestido do Espírito Santo. E que Maria poderia dizer mais? Absolutamente nada. Maria só podia dizer sim para o Senhor. E finalmente o texto do Evangelho de hoje vai dizer que, depois das 5 vezes que o arcanjo aparece para ela, ela vai dizer o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Querido irmão, querida irmã, você que está aqui hoje, quando o anjo aparece na sua vida, qual é a sua proposta? Quando o anjo aparece para fazer-lhe uma proposta de vida difícil, o que é que você diz? Você diz sim ou diz não? Quantos nãos você disse diante do convite que o Senhor tem lhe feito durante tantos e tantos anos, e os anos estão passando, e você não está assumindo compromisso nenhum, quer na vida, quer na comunidade, quer na igreja, quer na sociedade. Maria, ela se tornou escrava, mas uma escrava obediente ao Senhor. Por quê? Porque ela acreditou na palavra, e quem acredita na palavra nunca será frustrado. E Maria soube dizer isto e soube viver isto. São Luís de Montfort diz: Deus juntou todas as águas do mundo e fez o mar. E Deus juntou todas as graças do mundo e fez Maria. Creio em Deus Pai,